Bom, pessoal, essa aqui é a resolução das duas listas que eu passei para vocês. Não consegui marcar uma sala para hoje, então achei que seria melhor passar o vídeo. Eu sabia que também muitas pessoas não poderiam no mesmo horário, às vezes ficariam sem a monitoria. Então, com a resolução em vídeo, pelo menos todo mundo pode acessar. Bom, para começar a gente precisa resolver então o exercício A. Já vou resolver essa primeira parte aqui do A até o D. A primeira coisa é calcular o L e o S, baseado nessa tabela de pré-dimensionamento, baseado no momento torsor. Eu destaque que o momento torsor está em quilograma força por centímetro. Então você tem que fazer a conversão aí para quilograma força por centímetro. Destacando que, especialmente nesse conteúdo da matéria, as unidades são fundamentais. Então, de preferência, escreva as unidades nas fórmulas e para você saber o que você está entrando e o que você está saindo da sua fórmula, para você não cometer nenhum problema de unidade. Então, outra coisa que eu destaco aí é que o comprimento máximo pode ser duas vezes a largura da engrenagem. Então, se minha engrenagem tem 25 milímetros, eu posso ter no máximo 50 milímetros de largura do cubo. Então, esse aqui vai ser meu L máximo. Então, olhando agora para a opção na letra A até D, estaria então nessa primeira linha da tabela. Entra tanto o ajuste térmico forçado, o assento cônico, a união por atrito, que é o bipartido. Então, vou utilizar os valores de x e y dessa parte da tabela. Então, o valor de x, vou pegar um valor intermediário e vou calcular o momento torsor baseado na fórmula que está no slide. Então, chego em um L de 7,2 centímetros. Peço até que vocês possam acompanhar aí, façam as contas na calculadora, veja se está batendo tudo, confira com os resultados que vocês tiveram também. Para o y, peguei também o valor intermediário, 0,26, e eu chego no momento torsor, no S, que seria a espessura do meu cubo, de 4 centímetros. Considerando então que o diâmetro do cubo vai ser o diâmetro do eixo, mais duas vezes a espessura do cubo, então eu chego num diâmetro de cubo de 14,5 centímetros. Aqui eu destaco o seguinte, o L que eu obtive pelo pré-dimensionamento deu 7,2 centímetros, mas o L máximo é 5 centímetros. Então, no caso, eu vou ter que adotar 5 centímetros com o meu L, já que esse é o meu limite máximo. Se o meu L máximo fosse maior do que 7,2 centímetros, então eu usaria o 7,2. Então, no caso, eu tenho que comparar sempre o valor que eu encontro pelo pré-dimensionamento com o L máximo que eu encontrei. Eu vou usar o valor, não pode ser maior que o máximo, então vou ter que usar 5 centímetros. Para todos esses casos de A até D, eu vou ter que calcular a força tangencial, devido ao momento torsor, né? Então, uma força equivalente causaria o mesmo momento, através dessa fórmula. Encontrei aí 1083 kgfm. E a minha força de retenção causada pelo método que eu escolhi, seja o cubo partido, interferência transversal, deve ser maior do que essa força tangencial. Então aqui agora eu vou querer calcular, eu já tenho π, eu tenho o diâmetro, tenho o comprimento do cubo, tenho o coeficiente de atrito, vou precisar calcular apenas a pressão de contato que está tendo no meu cubo. O coeficiente de atrito, eu vou usar metade do que foi dado no enunciado, já que eu quero usar o coeficiente de atrito dinâmico e não o estático, para ter um coeficiente de segurança maior. E com isso eu encontro a minha pressão de contato. Então, seria essa pressãozinha aqui, no caso. Então, encontrei 106,1 kgfm por centímetro quadrado. E você vê no enunciado, ela é menor que a pressão admissível do cubo e a pressão admissível do eixo de aço. Então, está um valor aceitável, está ok. No caso, a pressão menor é a pressão do cubo, então está valendo. Agora eu tenho que calcular a força de separação do cubo. Então, essa pressão que está sendo causada aqui, ela está tentando dividir o cubo em dois, digamos assim, né? Separar o cubo. Então eu tenho que calcular essa força, que nada mais é que a pressão vezes essa área aqui, que seria d
vezes o comprimento do cubo L. Então, calculando aí, eu chego em 3.448 kgfm como a força de separação do cubo. Bom, essa parte que eu fiz até agora vale para todos os casos, de A até F, na verdade, né? De A até D, desculpa. Agora eu vou entrar especificamente no cubo bipartido, né? Então, a fórmula aí do cubo bipartido, eu relaciono o momento torsor com o número de parafusos. No caso, eu já dei o número de parafusos para vocês, eu especifiquei 4, você poderia ter escolhido 2 ou 6, algum número múltiplo de 2 aí. No caso, eu especifiquei já 4, então o que nós queremos encontrar, nós já temos o diâmetro, o μ, já temos o sigma admissível do parafuso, foi dado enunciado, então eu quero saber qual o tamanho de parafuso que eu preciso para conseguir resistir a essa força de separação do cubo. Então, isolando, eu joguei o SP para o outro lado, joguei o N para baixo. Então eu encontro que a área do meu parafuso, o SP, a área do parafuso, deve ser maior do que 1,72 centímetros quadrados. Então qual parafuso que eu vou escolher? Então eu vou aqui na tabela de parafuso e vou procurar um parafuso que tenha área maior do que 172 centímetros quadrados. Milímetros quadrados, desculpa. Então eu encontro ali o M20, que ele tem 220 milímetros quadrados. O M18 quase deu 171, então se eu tivesse um parafuso um pouco mais resistente, eu poderia ter usado o M18 ou até mesmo o M16, mas com essa tensão admissível de 500 kg força por centímetro quadrado do parafuso, eu preciso usar um M20. Bom, então da tabela eu cheguei que eu preciso de 4 parafusos M20 com 220 milímetros quadrados. Na prática, o tamanho dos parafusos vai ser um limitante. Eu vou continuar o exercício, mas nesse caso a gente não ia conseguir resolver. Por quê? Eu preciso de 4 parafusos, então olhando esse desenho aqui de um cubo bipartido, eu precisaria ter 2 parafusos de cada lado do cubo. O cubo pode ter no máximo 50 milímetros de comprimento. Cada parafuso meu, o corpo dele tem 20 milímetros, então só de corpo de parafuso eu tenho 40 milímetros. Fora então a largura da cabeça, o espaçamento necessário entre os parafusos, então na prática eu não ia conseguir utilizar esses parafusos num cubo tão pequeno. Eu precisaria usar parafusos menores e mais resistentes, ou eu teria que abandonar a ideia de cubo bipartido, ou fazer um cubo maior e aumentar a largura da engrenagem, alguma coisa assim. Mas seguindo o caso, assim, desconsiderando isso, meu L mínimo, ele não pode exceder a pressão admissível do material, que é 500 kgfm por centímetro quadrado, no caso a pressão menor que a do cubo, e eu encontro um L mínimo de 1,1 centímetros, que está ok, já que meu L, que eu estou utilizando, que é 5 centímetros, é maior que o L mínimo, então a pressão admissível não vai ser excedida. Por último, eu calculo a força que vai ser realizada em cada parafuso, então aquela força de separação do cubo, cada parafuso vai estar resistindo a ela. Então eu vou dividir aquela força pelo número de parafusos e obtenho a força que em cada parafuso. E para finalizar, eu calculo quanto que é o momento, o torque que eu preciso colocar em cada parafuso para ele exercer aquela força. Então, a fórmula é a força do parafuso vezes 0,2 vezes o diâmetro do parafuso. Então, 862 kgfm vezes 0,2 vezes 2 centímetros. Então, eu tive 344,8 kgfm por centímetro. Esqueci aqui de colocar a unidade. Então é isso. Bom, resolvemos a letra A do exercício, vamos agora para a letra B, que é o ajuste transversal. O ajuste transversal é quando eu esquento o cubo, ele dilata, eu consigo colocar o eixo lá dentro. Quando o cubo resfria, ele comprime o eixo e segura e transmite o momento por atrito. Então, a primeira forma que eu vou utilizar é que a força efetiva que eu vou precisar para segurar o meu eixo, ela é um pouco maior do que eu calculei aquele primeiro H. Então, eu preciso dividir o U por 0,47. Então, em vez de eu precisar de apenas 1.083 kgfm, eu vou precisar de 2.304 kgfm para segurar o meu eixo. Aí eu vou calcular qual que é a interferência necessária para eu conseguir produzir essa força de 2.304 kgfm. E eu vou ter que utilizar aquela tabela para encontrar o valor de Q1 e
e qual que é o limite de interferência que eu ainda permaneço no regime elástico. Eu não quero chegar no regime plástico do material. Então, no caso eu tenho um cubo de eixo, um eixo de aço e um cubo de ferro fundido. Né? Nessa tabela GG é ferro fundido. Então, no caso, eu vou utilizar os valores desta linha aqui. Né? Então, eu tenho o valor de o bielástico de 2,2 D sobre 1000, que no caso dá 143 microns. Meu Q1 é 3,7 elevado a 10 à quinta kg/força por centímetro quadrado, e meu E é igual a 1. Então, aplicando a fórmula do M, eu consigo chegar no valor de 2,26 vezes 10 a menos 3 centímetros. Então, multiplicando por 10, eu vou ter 22,6 microns, que é menor do que o meu Mi elástico. Então, a interferência necessária para produzir o ajuste é 22,6. Eu preciso de pelo menos isso para produzir a força de 2.304. E esse ajuste que eu preciso ele é menor que o Mi elástico, então está aceitável. Agora, qual o ajuste que eu vou mandar fabricar para conseguir isso? Então, eu vou ter que olhar aqui na tabela. Vou procurar, eu tenho um diâmetro de 65, então está nessa linha aqui, né? Então, vou procurar um ajuste que seja, no mínimo, 22,6. Então, vou procurar aqui e eu encontro ali no S6, H7S6, eu consigo que ele tem no mínimo 23 microns de interferência e no máximo 72 microns de interferência. Então, se ele tem pelo menos 23 microns, é maior que o 22,6, então está ok. E a interferência máxima dele é 72 microns, que é menor que o 143, o Mi elástico, então vai continuar no regime elástico. Então, esse ajuste é suficiente. Para montar, eu vou exigir uma folga um pouco maior. Vou querer uma folga excedente de 65 microns. Então, a folga que eu preciso para montar é de 137 microns. Estou pensando no pior caso ali, né? Então, se por acaso a minha interferência for de 72 microns, que seria o máximo, eu ainda quero ter uma folga de 65 microns para fazer a montagem. Então, eu preciso de dilatar o meu material pelo menos 137 microns para ele conseguir, o eixo conseguir entrar dentro do cubo. Então, eu vou ter que olhar aquela tabelinha. No caso, dividindo o total que eu preciso pelo diâmetro do meu material, que é 65 milímetros, eu vou encontrar 2,1 vezes 10 a menos 3, né? 2,1 dividido por 1000. Então, olhando aqui no gráfico, meu cubo ele é de ferro fundido. Então, aqui está o 2, mais ou menos, 2,1. Então, por segurança, vou pegar aqui 250, mais ou menos, aqui de temperatura, que vai me garantir uma dilatação suficiente, né? Se eu não tiver o gráfico, eu poderia ir por essa fórmula, né? Que relaciona a dilatação térmica do material pela temperatura e em relação ao diâmetro dele. Então, no caso, eu não tenho o alfa do material, eu tenho a tabela, eu tenho o gráfico, desculpa, eu vou utilizar o gráfico para resolver. Então, no caso, vou fazer o aquecimento em óleo quente a 250 graus Celsius. Resolvi, então, a interferência transversal. Vamos agora para a interferência longitudinal. Então, na interferência longitudinal, eu preciso de uma força maior também. Preciso dividir o meu H por 0,66, chego em 1.641 kg/força. Vou utilizar a fórmula para calcular a interferência necessária. E aqui um pequeno detalhe que eu não conversei com o Fortuna ainda, mas no slide a fórmula está assim, né? Tem o Ezinho ali, elevando o Dzinho sobre Dzão, enquanto que no livro do Niemann tem um 2 ali obrigatoriamente. Então eu vou resolver com o 2, como está no Niemann, mas na prova resolvam com o que tiver dado como fórmula, né? Então o resultado não vai ser tão diferente. Então eu vou olhar aqui na minha tabela e vou obter E igual a 1. Se eu fosse usar o E, no caso eu vou usar 2, né? O Q igual a 1,2 vezes 10 a quinta. Então estou usando aqui, procurando o Q2, né?
E meu Mi elástico é o mesmo do exercício anterior, 143 micrômetros. Então, calculando o necessário por essa fórmula aqui, né, eu vou encontrar 36,7 micrômetros. Se você usar o E igual a 1, acho que dá 56, 57, alguma coisa assim. Então, a interferência que eu preciso para produzir aquela força de 1641 é 36,7 microns, que é menor que o Mi elástico de 143 microns. Lembrando que no caso do ajuste longitudinal, como o ajuste longitudinal eu vou forçar o eixo dentro do cubo na pancada mesmo, né? Então, enquanto no ajuste transversal eu dilato o eixo, entra com folga e aí depois ele resfria e comprime, o ajuste longitudinal você força o eixo dando marretadas mesmo para ele entrar dentro do seu cubo. Então, como ele vai ter que entrar arrastando ali, ele vai acabar perdendo um pouco de rugosidade, um pouco dessa interferência. Então, eu coloco uma interferência um pouco maior. Estou pensando no eixo ali com uma usinagem fina, até um retificado, vou utilizar aqui 4 como essa perda de interferência que poderia ser causada. Então, meu U total vai ter que ser, no mínimo, 40,7 micrômetros para eu conseguir ter aquela força de 1.641 kgf. De novo, vou aqui na tabela procurar um ajuste para o diâmetro de 65 que tenha pelo menos 40 microns de interferência. Então, meu S6 que eu usei não deu certo, T6 também não dá certo. Eu chego aqui em 1006. Ele tem no mínimo de interferência 57 microns e no máximo 106. Então, o mínimo 57 é maior que o total que eu preciso, então está ok. E o máximo de 106 microns é menor que a interferência elástica. Então, o meu material vai continuar no regime elástico, então está aceitável. Se por acaso eu quisesse utilizar uma deformação plástica permanente, ou se somente com regime elástico não fosse suficiente, quanto que eu conseguiria resistir? Esse aqui é um extra, não está no enunciado, mas se por acaso fosse necessário na prova, o início é bem parecido, né? A mesma força, só que agora a fórmula muda. Então, a fórmula não tem mais interferência. Eu preciso garantir apenas uma interferência maior que o Mi elástico para que meu H seja o plástico. Independente do quanto que eu tiver de interferência, a força de retenção ela não depende desse valor de interferência. Então, olhando no gráfico aqui, essa linha aqui do ST50GG, eu tenho um B de 510 e um C de 0. Eu encontro o Mi elástico, mesmo que a gente estava calculando, de 143. Então, meu H possível é 9.145 kgf, que é bem maior do que o H necessário. Então, se eu fizesse um ajuste plástico, eu ia conseguir segurar o meu eixo. Então, qual ajuste que eu vou procurar ali? Então, eu preciso de um ajuste que eu tenha essa multiplicação de 1,1 para garantir que eu vou estar no regime plástico, de 157 microns. Então, eu preciso de um ajuste que tenha no mínimo 157 microns de interferência, que é muita coisa, gente. É mais de um décimo. Então, se eu procurar aqui na tabelinha, você vai ver que a última coluna só é a que tem uma interferência de pelo menos 196 micrômetros. Então, ajuste H7ZA6. Então, resolvemos aí a interferência longitudinal. Vamos agora para o ajuste cônico desmontável. Então, no caso, ele é muito parecido com a interferência transversal. As fórmulas são várias delas iguais, então o H é exatamente igual. No caso, a minha inclinação eu já dei para vocês a inclinação aí. Estou escolhendo um cubo com inclinação de 1 para 10, que é um cubo facilmente desmontável. Então, minha tangente de alfa é 0,1. E eu preciso calcular qual que é a força axial que eu preciso para produzir esse aperto. Então, jogando nessa fórmula aí, eu encontro 4.068 kgf. E a minha fórmula da interferência necessária é exatamente igual à fórmula do ajuste transversal. Então, o valor é o mesmo. Se vocês tiverem dúvida, voltem lá naquele slide, vai ter como calcular a interferência necessária. E qual que é o ajuste axial necessário que eu preciso? Então, quanto que eu preciso empurrar meu cone
para conseguir esse ajuste de 22,6. Então, jogando naquela fórmula eu encontro 113 microns. Então, a ideia que quero que vocês imaginem, eu tenho meu eixo cônico, eu vou ter aqui o meu cubo também cônico, né? Desculpa, o desenho é muito ruim. Então, depois que eu encostei os dois, eu vou colocar, digamos aqui, uma porca. E vou ter que empurrar essa porca nessa direção, forçando o cubo no eixo 113 microns. E essa movimentação axial de 113 microns vai produzir uma interferência de 22,6 microns, que vai produzir aquela força de 2.304 kg força. Então, e a força que eu preciso fazer nesse parafuso, né, para conseguir isso vai ser 4.068 kg força, que é a força axial que eu calculei aqui. Por último, eu calculo as dimensões do cone, é o 65 mm de diâmetro agora é o diâmetro médio. Então, simplesmente jogando nessas duas equações aqui, eu encontro o diâmetro maior e o diâmetro menor do meu eixo, 60 mm e 70 mm, respectivamente. Vamos agora resolver para a chaveta plana. Então, para a chaveta plana, eu vou ter que pegar uma outra linha aqui, calcular os valores de x e vou calcular o valor de y' dessa vez, né? O x eu encontrei 0,62, peguei o valor intermediário também. E vou encontrar que eu preciso de um L de 9,4 centímetros. Mas, quero que vocês vejam que o L máximo é 5 centímetros. Então, vou utilizar o valor de 5 centímetros ainda. Vou calcular o y' e o s'. O que é o s'? O s', observem aqui no desenho, que não é exatamente a espessura do cubo, mas é a espessura na região da chaveta. Então, depois que eu tiver calculado o diâmetro do eixo e escolher a altura da chaveta, eu tenho que somar essa linha para encontrar o diâmetro do meu cubo. Então, as dimensões da minha chaveta eu vou procurar aqui nessa tabela 18.6 para a dimensão de 65 milímetros. Né? Então, vou utilizar essa linha aqui. Eu estou considerando que seja de 58 a, inclusive, 65. Então, eu tenho B18, H11, então B18 milímetros, H11 milímetros, T2 4,3 milímetros e T1 6,8 milímetros. Sempre pegue da coluna da esquerda, no caso de H, T2 e T1, que é a chaveta normal, digamos assim. A chaveta as dimensões da direita são para um caso de uma chaveta menor e menos resistente. Não é o nosso interesse aqui. Então, da tabela, eu obtenho as dimensões aí da chaveta. Então, obtive 18, 11, 4,3 e 6,8. Vou calcular qual que é o L mínimo que eu preciso. E aí eu tenho uma pergunta aqui. Qual pressão admissível que eu vou utilizar nessa fórmula? Eu vou utilizar a menor pressão admissível que eu tenho. No caso, eu estou usando uma chaveta plana que tem pressão admissível de 800 kg/força por centímetro quadrado e o meu cubo ele só aguenta 500 kg/força por centímetro quadrado. Então, até acho que um erro meu no enunciado ou de escolha minha do projetista, eu deveria ter escolhido uma chaveta menos resistente que o meu cubo, para se falhar a chaveta estrague e não o cubo. Mas vou seguir o enunciado, então o mais crítico aqui vai ser a pressão admissível do meu cubo. Então, se alguém for falhar, vai ser o meu cubo. Então, vou utilizar aqui a pressão admissível do cubo nessa conta. E jogando, né, o 500 do cubo, o I é 1, eu sempre vou assumir uma chaveta a princípio, eu encontro que meu L mínimo é 5,15 centímetros. E o meu L máximo é 5 centímetros. Então, infelizmente, não é suficiente uma chaveta só. Então, vamos partir para duas chavetas. Para duas chavetas, a diferença é que eu vou ter que colocar o 2 ali, né? Duas chavetas. Só que tem aquela questão, né? As duas chavetas não vão funcionar 100%. Elas vão funcionar 75% mais ou menos. Então, ao invés de usar I igual a 2, vou utilizar I igual a 1,5. Então, refazendo aquela conta ali, né? Que tinha feito antes, eu vou chegar agora num L mínimo de 3,4, que é menor que os 5 centímetros, que é o nosso L máximo. Então,
com duas chavetas o material resiste. Então lembrando que duas chavetas, eu vou ter uma a 120 graus da outra mais ou menos. Vou calcular também a pressão admissível no meu eixo. No caso, a chaveta é essa área aqui, né, que vai estar sendo comprimida. No caso do eixo, é a área de baixo que vai estar sendo esmagada. Mas a área de baixo ela é maior do que a área que é esmagada pela chaveta no cubo. Então, jogando aqui a fórmula do U, eu vou saber que T1 vezes L ele é maior do que H menos T1 vezes L. Então, a pressão do eixo, vocês podem fazer a conta para conferir, vai dar aceitável. Ainda mais que a pressão do eixo é maior do que a pressão do cubo e da chaveta. E por último, eu tenho que calcular o cisalhamento da chaveta. Seria, no caso, da chaveta ser partida nessa região aqui, né? Então, calculando aqui, eu encontro um tal de 118 kgf por centímetro quadrado, que é menor que o tal admissível da chaveta, que é 450 kgf. E lembrando aí que o L eu sempre tenho que multiplicar meu L por 0,75 vezes I, que é 2. Né? Então, meu L não vai ser duas vezes o L, eu tenho que multiplicar pelo 0,75. O momento máximo, eu estou calculando o seguinte, se eu tivesse aqui nessa fórmula, utilizando 5 centímetros, se eu fosse usar a chaveta no comprimento total, em vez de ser só 3,4, que eu encontrei aqui, se eu usasse 5 centímetros, quanto que eu conseguiria de momento? Então, jogando aqui os 5 nessa fórmula e resolvendo para MT, eu encontro 5.119 kgf por centímetro. Vamos agora para o F, que seria o eixo entalhado, o último caso. Então, eixo chavetado, DIN 5462. Vou calcular o X, o Y e o Y', que nem eu já fiz para os outros casos. Então, lembrando aqui de novo, eu encontrei 5,8 centímetros, eu vou utilizar 5 centímetros, que é o L máximo. Então, venho aqui na tabela, estou usando a DIN 5462, que é a mais leve. E no caso, já especifiquei para vocês que o diâmetro interno é 62, o diâmetro externo é 68. Então, tem 8 entalhes e a largura de cada dente é 12. Então, obtive lá na tabela esses valores para o meu eixo entalhado. Tem duas formas de calcular, então, qual seria o meu L necessário. O primeiro seria utilizando a fórmula propriamente dita. Né? Então, a fórmula tem Rm e H, seria a altura do entalhe e o raio médio do eixo. E usando essa fórmula, eu chego que o meu L mínimo é de 1,2 centímetros, que é menor que os 5 centímetros, então tá ok, né? Tá aceitável aí. Eu consigo transmitir com apenas 1,2 centímetros de entalhe, eu já consigo transmitir todo o momento de 3.520 kgf por centímetro. Eu posso utilizar M10 também e essa tabelinha aqui. Então, essa tabelinha eu vou utilizar meu cubo de ferro fundido. Eu estou assumindo que tem choques. Então, esse 0,4L vezes o M10 tem que dar meu momento admissível. Eu quero meu momento então admissível de 3.520 e eu vou calcular o L então. Então 3.500 dividido por 0,4 vezes o 390, que é o M10, eu obtenho 22,6 milímetros. Então é um pouco mais conservador se você comparar esse L mínimo usando o M10 e esse L mínimo usando a fórmula. Então vou utilizar por segurança 22,6 milímetros, né, para o meu eixo. No caso, qual seria o momento máximo que ele aguenta? Né? Seria se eu utilizasse, em vez de usar apenas 22,6, se eu usasse 50 milímetros. Quanto que o meu eixo aguentaria? Então, usando a mesma fórmula de 0,4 vezes L vezes M10, eu encontro 7.800 kgf por centímetro. Então, eu destaco aqui nessa fórmula, cuidado que
é 390 kgfm vezes centímetro sobre milímetro. Então o L aqui eu estou entrando em milímetros. Então fica o aviso para todos os exercícios. Escreva as unidades nas fórmulas, veja o que você está entrando e o que você está saindo para ver se está condizente. Então agora vamos para o exercício 4, né? Eixo-eixo. Então terminamos a lista 3, vamos agora resolver a lista 4. Então o começo é um exercício ainda de eixo-cubo, né? Eu precisaria fazer o ajuste. Então entendendo esse exercício, eu tenho uma flange que ela é fixada no cubo com ajuste eixo-cubo. E as duas flanges elas vão ser conectadas, então fazendo a conexão do eixo-eixo. Então vou precisar resolver, digamos assim, dois exercícios. O primeiro é de eixo-cubo e só o segundo que é de eixo-eixo. Então a primeira parte eu vou utilizar um ajuste transversal, então vai ser exatamente igual ao que a gente já fez. No outro exercício, calculo meu U, calculo meu H. O H, desculpa, já é dado no caso aí que é 0,2, então vou usar o atrito dinâmico, que é metade, 0,1. Chego na minha pressão de contato de 148,2 kgfm por centímetro. E lembrando, né, meu eixo e meu cubo nesse caso agora são de aço. E como eu não dei nada enunciado, utilizando essa tabelinha que tem no slide, a gente vê que a pressão admissível no meu eixo e no meu cubo vai ser 880 kgfm por centímetro quadrado. Então, eu encontrei 148,2 de pressão e o material aguenta até 880, então está adequado. Vou calcular minha força de separação e vou encontrar 4.074 kgfm. Então eu vou resolver utilizar, então, como eu estou usando um ajuste transversal, vou usar as mesmas fórmulas que a gente utilizou no exercício 3b. Então o H é mesmo, 2.723. Minha interferência eu vou calcular pela mesma fórmula. A única diferença é que agora tanto o meu eixo quanto a minha flange são de aço. Então essa linha da minha tabela que eu devo usar. Eixo e cubo de aço ST50. Encontro quanto que é meu Mi elástico, 192,5. Q1 e o E, que também encontrei. E eu vou calcular quanto que é a interferência necessária que eu preciso para produzir a força de 2.723 kgfm. Só destaco, deixo aí como exercício para vocês, calcular quanto que é o Dzão. Então aqui é o meu Dzinho, meu Dzão, né? O Dzão eu calculei utilizando a mesma fórmula, aquela forma do x e do y, L igual a x raiz cúbica do momento torsor. Então, se você fizer aquela conta, você vai chegar no valor de Dzão. Então, aqui eu estou adiantando para a gente ir um pouco mais rápido. Então, eu encontro aí 1,31 elevado a 10 a menos 3 centímetros, que é igual a 13,1 micron, que é menor que minha interferência elástica. Tá, okay. Então, novamente vou aqui para a tabela. No caso, agora eu estou com o eixo de 55, que está ainda nessa faixa aqui. Então, vou procurar alguém que tenha pelo menos a interferência. E eu encontro aqui, né? 72,23, o ajuste S6. Então, eu precisava de 13,1. Tenho 23 microns, então está adequado. Eu tenho no máximo 72 microns, que é menor que o Mi elástico, que é 192. Então, eu vou utilizar esse ajuste H7S6. Para montagem com dilatação térmica eu preciso de uma folguinha. Esse aqui é D sobre 1000, então 55 microns. Meu U total vai ser 72 mais 55, 127 microns. De novo vou aqui na dilatação do material. Meu U total dividido por D deu 2,3 vezes 10 a menos 3. Então vai algo por aqui. Meu cubo ele é de aço. Então é essa reta aqui. Então está dando um pouco mais de 200, né? Vou utilizar 220 graus Celsius. Ou poderia também utilizar, se o professor tivesse, em vez de me ter dado o gráfico, ter me dado o alfa, eu poderia calcular o total. Então calcular qual que é a diferença, dado o total, né? No caso, o exercício é 127,
esqueci agora, e o ΔT eu calcularia dessa forma. Então, voltando aqui, essa forma do H mínimo, o que é isso? Ok, então eu vou ter o meu ajuste H7S6, que vai ter uma interferência mínima de 23 microns. Então, no pior caso assim, no caso de menor interferência, melhor dizendo, eu teria 23 microns de interferência. Jogando nessa fórmula aqui, e calculando qual que seria o H que eu teria, então eu teria um H de 4.796 kgfm. Então, na menor interferência que eu tivesse, eu teria 4.796 kgfm. Isso aqui é a menor, então, a menor força que esse meu cubo consegue fazer. Qual que é o momento causado por uma força de 4.796? Agora eu vou fazer o processo reverso, né? Então vou calcular o U e calcular com o U, calcular o momento torsor que essa força aqui consegue segurar. Então seria um momento torsor de 6.198 kgfm por centímetro. O que é isso importante? Na parte B eu quero uma flange que, no caso de um deslizamento, de um sobremomento ali, de uma carga excessiva, eu quero que a minha flange deslize e não a minha união eixo-cubo. Então, a minha união eixo-eixo da flange não pode suportar um momento maior que 6.198. Ela deve suportar um momento inferior a isso, para que no caso de um dos dois falhar, falhe a flange e não falhe o cubo. Então agora vamos para o cálculo da flange. Então tem uma tabelinha já pronta, no caso eu tenho o eixo de 55. Então vou utilizar esses dados aqui. Diâmetro 75 milímetros, diâmetro dos parafusos de 100 milímetros, diâmetro dos parafusos não, o diâmetro em que os parafusos são parafusados, né, de 100 milímetros, o furo para os parafusos de 16 milímetros e o número de parafusos igual a 4. Então vou utilizar essa fórmula aqui. P igual a 2mt, dk, np sobre μ. No caso, eu preciso calcular quanto que é a força do meu parafuso. Então, o furo que eu posso colocar o parafuso tem 16 milímetros. Então, eu vou precisar de um parafuso um pouco menor do que isso. Então, vou utilizar o M14. Eu falei no enunciado que o parafuso ele era do material C35. Então, ele aguenta 337 kgfm. É o meu PP. Então, voltando aqui para a nossa conta. Então, agora eu já tenho PP, tenho MT, não, desculpa, eu tenho PP, tenho MT, tenho DK, tenho o número de parafusos e eu vou calcular qual que é o coeficiente de atrito da minha flange para ser adequado. Então, PP 337 kgfm, e lembrando que o meu momento máximo pode ser de 6.198 kgfm por centímetro. Então, o meu μ ele deve ser menor do que 0,92. Então, estou isolando aqui na fórmula para encontrar o μ com um momento torsor de 6.198 kgfm por centímetro. Mas esse é o momento máximo, então meu μ precisa ser menor do que isso. Só que eu também ela precisa funcionar como a união eixo-eixo. Então ela precisa transmitir um momento mínimo de pelo menos 3.520 kgfm por centímetro. Então nesse caso, meu μ, fazendo agora a conta de novo, ele deve ser maior do que 0,52. Então, na prática agora, o que seria isso? Eu preciso de ter um material de interface ali entre as duas flanges, colocar uma borracha, colocar um feltro, alguma coisa assim que o coeficiente de atrito esteja entre 0,52 e 0,92. Se o atrito for menor do que isso, ele não vai conseguir transmitir o momento de 3.520. E se for maior do que isso, vai transmitir, só que no caso de um atrito muito grande, de um momento muito grande que tiver alguma sobrecarga, alguma coisa assim, quem vai deslizar vai ser o eixo cubo e não a flange com a flange. Então, esse aí é a resolução do exercício 4. Então é isso aí, pessoal. Termina aí a resolução da lista 3 e 4. Espero que vocês possam ter entendido bem aí. Fico à disposição para dúvidas.
E é isso aí. Isso é tudo, pessoal. Até mais, bons estudos para vocês.